Louvado seja o nome do Senhor. Tu tem liberdade aqui, Espírito Santo. A casa é tua. O povo é teu, Jesus. Continua conosco, Espírito Santo. Quebra, Senhor, toda mentira. Quebra todo levante. Quebra todo laço, todo embaraço contra a nossa casa, Jesus. Coloca tudo no seu devido lugar, Senhor, nessa manhã. Arruma a casa. Doce presença. Eu te amo, Jesus. E eu vim aqui te entregar um culto, Senhor. Recebe o nosso culto, Jesus. Recebe a nossa entrega nessa manhã, Senhor. Recebe, Senhor, toda renúncia, todo sacrifício, Senhor. Porque eu sei que em ti vai valer a pena, vai valer a pena. Em ti vai valer a pena, Jesus, aleluia. Eu cumprimento a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero louvar ao meu Senhor nessa manhã por essa oportunidade. Pela segunda vez de estar aqui em Nova Jerusalém, ministrando a palavra do Senhor. Num culto que particularmente eu gosto muito, culto de família, falar sobre família. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Fábio e toda a sua casa. Quero render graças a meu Senhor também pela vida do evangelista Douglas, que foi o instrumento que o Senhor usou para nos trazer a este lugar. Faço-me acompanhada do meu esposo, varão da minha mocidade. Somos casados há 21 anos, para a glória do Senhor. Janeiro, o Senhor nos permitindo, serão 22 anos. E o que eu vou falar aqui eu nunca falei. Em declarações, encontros, em culto de família, mas no decorrer da liturgia do culto, um culto de família, declarações para casais, eu queria liberar uma fala diretamente a quem está solteiro esperando no Senhor. Saiba escolher bem. O tempo do namoro é o tempo do conhecimento. Eu quero liberar essa fala para você. Saiba escolher. Por que, Paloma, você está falando isso? Porque são 21 anos casado com esse homem. E toda a escolha, toda a chamada, ele nunca impediu a chamada de Deus na minha vida. O meu esposo tem prazer de me levar nas agendas, embora também seja um pregador. Embora também seja alguém que Deus levantou. E às vezes, pastor Fábio, como sacerdote, muitas das vezes, quando eu já tenho um compromisso, Douglas, marcado, ele vem, me acompanha porque ele tem prazer em me apoiar naquilo que Deus me chamou. Então, estou liberando isso daqui na autoridade do Senhor. Saiba escolher, para que amanhã ou depois você não corra o risco ou consequências negativas de escolhas erradas. E eu quero, sem mais delonga, te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Paloma vai falar de tempestade num culto de família? Porque tempestade, irmãos, é algo que toda a família passa em comum. Mas nem todas resistem à tempestade porque não sabe lidar com ela. Muitas das vezes somos instruídos num culto de família sobre bênção, sobre vitória, sobre milagre. Eu não tenho nada contra isso, mas eu vim aqui debaixo da autoridade do Senhor entregar uma palavra a nos ensinar a permanecer de pé e como iremos agir diante das tempestades que acontecem em comum em todas as casas e famílias. Receber vitória é bom? É. Ser abençoado é bom? É.
mas entender que o Deus que permite a tempestade passa conosco também é necessário, porque tem muita família se perdendo no meio da tempestade. Porque quando a tempestade chega, não sabe lidar. Não sabe como agir, porque foi acostumado só ao Deus da vitória. O Deus da provisão, mas o Deus da provisão e da vitória, ele também é o Deus do deserto. Ele também é o Deus da tempestade, ele é o Deus das enfermidades, ele é o Deus que tudo pode e tudo é, irmãos. Sem mais delongas, te convido a abrir a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos 27, versículo de número 1, vai nos dizer assim: quando foi decidido que deveríamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Versículo de número 7. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha, com dificuldade chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que é o que Paulo dizia. Vamos pular aqui para o versículo de número 13. Soprando brandamente um vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando de mais perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois se desencadeou do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e sem poder resistir ao vento. Cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Versículo de número 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começamos a jogar as cargas no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar as armações do navio. E não aparecendo havia alguns dias, nem sol e nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, ou seja, acabou-se afinal toda a esperança de salvamento. Versículo de número 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, aleluia, um anjo de Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Passa. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, senhores, tenham, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. E você senta glorificando o nome do Senhor. Eu tenho 4 conselhos de Deus para essa manhã, para esse povo neste lugar, com base nessa palavra, não fugindo da proposta do culto, um culto de família. Porque esse texto, capítulo de número 27, é uma palavra que não fala apenas de um naufrágio sobre Paulo. É uma palavra que também trata sobre as tempestades que eu e você, a minha casa e a sua casa enfrentam. Há momentos na minha e na sua vida que nós nos organizamos, nós nos preparamos
para vivenciar algo, para tomar posse de algo, e de repente, no meio do caminho, tudo muda. Tudo se acaba. De repente, as coisas contrárias começam a surgir. De repente, os projetos começam a fracassar. Os relacionamentos começam a ficar abalados. As portas que estavam abertas começam a se fechar. E eu e você nos sentimos como esse povo. À deriva. À deriva e sem saber o que fazer. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui ainda nessa introdução. Que o Deus que nós servimos, Ele não impede todas as tempestades que eu e você enfrentamos ou iremos enfrentar. Mas eu quero te dizer que Ele usa todas elas para nos promover e nos exaltar como Ele quer, da maneira que Ele quer, no tempo que Ele quer. Ele não impede, mas Ele usa todas elas para glorificar o nome dEle. E o primeiro conselho que eu quero te dar nessa manhã é: não ignore a voz do Senhor. Quando lemos o texto, nós vamos perceber que todo esse povo enfrentou essa grande tempestade por simplesmente negligenciar a voz de Deus por intermédio de Paulo. Perceba nos primeiros versículos que nós lemos que eles saíram, navegaram, passaram por Cenido, passaram por Salmona, passaram por Creta, chegaram a um lugar chamado Bons Portos. O texto não dá detalhe de quantos dias eles estavam navegando, mas a Bíblia vai dizer que chegando a esse lugar chamado Bons Portos, a Bíblia vai dizer que Paulo teve um direcionamento. Paulo teve uma visão, Paulo teve uma perspectiva de que passando dos bons portos, as coisas não ficariam acessíveis, não seria bom para eles navegar. E o que Paulo fala? É melhor não partirmos daqui. É melhor permanecermos, porque eu percebo e eu vejo que iremos enfrentar muitas tempestades com perda não só do barco, mas também pode acontecer de perdermos a nossa vida. E o que é que o texto diz? Que o piloto e o centurião deram mais ouvido ao que os homens daquelas embarcações disseram do que aquilo que Paulo falou. E aqui eu aprendo uma coisa, irmãos. Quando a voz de Deus é ignorada, Deus vai permitir que o vento nos ensine. Quando a voz de Deus é ignorada no porto, Deus vai permitir que a tempestade se encarregue de nos ensinar. O que Deus está nos ensinando aqui com essa primeira lição nessa manhã é: se Deus mandou ficar, fica. Se Deus mandou parar, para. Se Deus mandou não abrir empresa agora, não abra. Se Deus está dizendo não compra, não compra. Porque Deus vê o que eu e você não vê. O Senhor está no nosso amanhã. Então quando Deus falar não faça, ainda que aparentemente tudo está favorável, não faça. Porque tem muita gente se perdendo porque parece que tudo que é favorável é Deus. E nem toda porta que se abre é Deus que está nela. Nem tudo que aparentemente é favorável foi Deus que permitiu. Nós precisamos ter o discernimento de entender o que vem de Deus, o que não vem de Deus. O que foi permissão de Deus, o que não foi da permissão de Deus. Muitas vezes a tragédia não acontece porque Deus não falou, mas acontece porque alguém decidiu ignorar, pastor Fábio, a direção que Deus dá. E aí entra no vento, entra na tempestade, e aí começa a culpar o inferno, começa a culpar alguém, só que na verdade a escolha foi sua, de não ouvir a direção do que Deus falou. Paulo estava nessa embarcação. Paulo está dizendo, não compra. Paulo está nos ensinando, trazendo para os nossos dias, não abre, não faz, não acessa. E a gente teimoso quer, porque é um desejo nosso. É algo que a gente quer fazer. E eu digo isso puxando para o meu lado, eu não vou aliviar para ninguém, mas nós como mulheres, muitas das vezes quando colocamos algo na nossa mente, a gente quer fazer porque quer.
Não, eu vou comprar o sofá retrátil que eu vi, eu vou comprar. E Deus está, não compra não. Agora não, mais para frente. Não, Senhor, tem que trocar o fogão. Não, filha, aguarda mais um pouquinho. Não compra não, a gente vai lá teimoso e compra. Aí Deus falou para não comprar, compra o fogão, começa a dar defeito, veio com defeito, tu vai no Procon, o Procon não resolve, bota na justiça, o processo demora, aí aquilo que tu pagou, tu tem que pagar em dobro, porque para cozinhar tu vai ter que comprar outro. E aí? A voz de Deus que foi ignorada. O problema daquela tripulação não era a falta de informação, era excesso de autoconfiança. Eu entendo de embarcação, tu quer ensinar para mim? A gente vai seguir, Paulo está dizendo, é melhor a gente não ir. Vamos invernar aqui. Não, a gente vai. Por causa da voz de Deus que foi ignorada. O povo entrou numa grande tempestade. Existem pessoas vivendo tempestades hoje, porque tomaram decisões sem consultar ao Senhor. Eu sei que esse tipo de mensagem é um tipo de mensagem que não tem muito glória. Eu sei. Mas é um tipo de mensagem que a gente precisa parar e refletir. Eu estou ouvindo a voz do Senhor? Eu estou obedecendo aquilo que Ele me instrui a fazer? Porque uma coisa é cantar sobre Ele, uma coisa é falar sobre Ele. Outra coisa é se relacionar com Ele e ter a intimidade e o relacionamento tão profundo a ponto dele dizer, não vai você falar, Senhor, aonde eu estou está doendo, mas ainda assim, se tu mandou eu ficar, eu fico. Senhor, o que eu estou fazendo está desconfortável, mas ainda assim, se o Senhor mandou eu ficar, eu vou obedecer. Porque a Bíblia nos ensina que obedecer é melhor do que? Então não sacrifica não, em nome de Jesus, nessa manhã. Pegue esse primeiro conselho e não ignore. Se Ele mandou, obedeça. Quando a voz de Deus é ignorada no porto, a tempestade se encarrega de ensinar no mar. Irmão. Vamos pegar a Bíblia? Quando a voz de Deus é ignorada num direcionamento no deserto, o próprio deserto se encarrega de ensinar. Quem rejeita a voz de Deus, inevitavelmente, não vai ouvir outra voz a não ser a voz da tempestade. Ou o processo que você está passando, fica tranquilo. Se foi o ignorar da voz de Deus, o processo vai te ensinar e vai me ensinar. O processo vai tratar comigo e vai tratar contigo. Então, o primeiro conselho que eu deixo nessa manhã é: não ignore a voz do Senhor. Porque ignorar a voz do Senhor, a tempestade vai se encarregar de te ensinar. Segundo conselho que eu trago nessa manhã é que a tempestade revela o que precisa ser lançado no mar. O texto vai nos dizer que quando o negócio começou a ficar difícil, o que os homens dessa embarcação faz? Começa a lançar no mar, sim ou não? Começaram a lançar no mar de maneira que a tempestade começou a se levantar ao ponto deles começarem com as próprias mãos lançar. Versículo de número 18 e 19 diz isso. Quando o vento começa a açoitar severamente, eles começaram a jogar a carga no mar. No terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a amarração. E não aparecendo havia nem sol nem lua, nem estrela. Eles começaram a perder a esperança de salvamento. Aprenda uma coisa, querido. A tripulação começou a jogar fora cargas, na verdade, que eu quero crer, como mente de quem estuda, que dentro daquela embarcação havia cargas desnecessárias. E eu entro aqui num caminho contigo, e Deus está nos ensinando aqui nessa manhã, através desse segundo conselho,
que tem cargas na minha e na tua vida que não é Deus que vai tirar. Ele está nos direcionando a remover. Deus usa algumas tempestades para remover pesos que carregamos há anos. Aí Deus está permitindo a tempestade para você tirar o que na verdade era para ter jogado fora há muito tempo. Vamos lá? Está mantendo um relacionamento tóxico que na verdade Deus está mandando você abrir mão. Uma amizade que não te edifica, uma amizade que não acrescenta, uma amizade que não flui em nada, não agrega em nada, não glorifica o nome do Senhor em nada. E Deus está dizendo, arranca agora, tira agora, aproveita essa tempestade que você está vivendo e começa a tirar. Oh, Espírito Santo. Começa a remover. Esse orgulho que só está te paralisando, está te impedindo. Começa a jogar fora. O vento nem sempre vem para nos abater, irmãos. Às vezes ele vem para nos ensinar que carregamos coisa que precisamos jogar fora. Eu até amo, mas eu preciso entender que eu preciso tirar da minha vida. Porque são coisas que estão impedindo a sua travessia. São coisas que estão impedindo novos acessos, novos lugares. E eu aprendo com o Senhor que tem momentos e lugares que Deus não vai nos levar com bagagens velhas. Então Deus permite certos cenários, Deus permite certas tempestades para que eu e você venhamos jogar fora agora o que Ele não quer que a gente leve para o novo. Tá entendendo? Então joga fora nessa manhã. Para aí para pensar o que você está mantendo na tua vida que está impedindo o teu crescimento espiritual. O que está impedindo a tua casa de avançar? O que está impedindo o seu casamento de crescer? Vamos lá? Foi falado aqui nessa manhã, teve declarações. Tem relacionamentos que vivem um ciclo vicioso, Douglas, nunca cresce, nunca avança. É a mesma briga sempre. É o mesmo cenário sempre. Por quê? Porque nenhum dos dois quer abrir mão. Joga essa bagagem fora, minha irmã, em nome de Jesus. Para de voltar nesse lugar, para de voltar nesse cenário. Esse homem já te pediu perdão, vira a página em nome de Jesus. De igual modo você, marido, para avançar tem que deixar. Aí a gente faz declaração bonita em jantar de casais. No culto da família a gente fala só que volta para casa, o ciclo é o mesmo, em nome de Jesus. Quer viver o novo, abra mão desses comportamentos velhos. Abra mão dessas falas velhas, dessas repetições. Essas falas agressivas, tanto de homem como de mulher. Tem mulher, irmão, que Deus me perdoe, eu estou no altar do Senhor, mas parece o cão. Tá rindo, mas tu conhece uma mulher assim. Uma mulher que dentro da casa do Senhor, a benção, entra dentro de casa, parece que ela se transforma. Tem que ler Provérbios. Tem que aprender com a mulher de Provérbios. Irmãos, eu sei que é difícil para nós mulher. 21 anos casado, tá pensando que é fácil? Meu esposo, quando me conheceu, eu vi de uma família totalmente disfuncional, todo mundo gritava. O povo pensava que a gente brigava. Eu, quando ficava nervosa, eu saía batendo porta. Irmão, meu marido me ama muito, para estar comigo 21 anos. Hoje eu não bato porta mais não. Porque o Senhor me ensinou e eu tive que entender que esse tipo de comportamento estava estragando o meu relacionamento. E a falta de sabedoria era minha. Lê Provérbios, lê sobre a mulher virtuosa, lê sobre a mulher que teme ao Senhor. Senhor, eu quero ser essa mulher. E quando tem a oportunidade de mudar, repete. Falei, Jesus, não quero mais isso não. Irmãos, eu vou ser sério para os irmãos. Se eu estou no lugar do meu marido e alguns comportamentos que eu tive, eu acredito que o temperamento que eu tinha era de agressão. Eu estou sendo sincero. Meu esposo poderia me agredir, porque era desnecessário do nada. Batia a porta. Depois ia estudar para pregar. Estou falando de mim. Mas tem muitos anos atrás, né, meu varão? Eu bato porta, eu grito, faço pirraça. Tem que aprender, né, irmão? 21 anos.
Mas eu estou falando de quem eu era, eu precisei mudar. As tempestades não vieram para me provar e reprovar, não. Vieram para me permitir aprender com elas. O problema é que a gente passa por tempestade, a gente não aprende os ensinamentos, a gente não aprende as lições, a gente não aprende o que cada tempestade quer ensinar, o que cada ciclo da nossa vida quer nos ensinar. Começaram a jogar fora. Muitas vezes Deus não está destruindo você, está apenas removendo aquilo que está impedindo o seu avanço. Ai, Jesus, está difícil, está doloroso. Mas não veio para destruir você não, irmão. Veio para destruir o seu avanço. E eu sei que tem amizades, tem mesas, tem cadeiras, tem ciclo que a gente gosta de estar. E quando Deus fala, sai. Irmãos, em nome de Jesus, sai. Porque quando Ele fala sai, é porque Ele vê coisas que você e eu não vê. Ele ouve coisas que eu e você não ouve. Ele está em conversas que eu e você não está. E aí, para a gente não sofrer um dano maior, Ele está dizendo, é melhor tu sair. Porque lá na frente tu pode ouvir coisas que vai te trazer uma tristeza muito maior. E aí o Espírito Santo senta do meu lado e do teu lado e diz, tá vendo? Eu tinha te falado para você sair. Poderia ter evitado esse sentimento. Poderia ter evitado isso que você está sentindo agora, só que você escolheu ficar. E porque você escolheu ficar, você está passando por isso. Então entenda nessa manhã esse segundo conselho. Se Deus está mandando você abrir mão, abra. Deus nunca vai permitir que eu e você abra mão de algo se Ele não tem algo melhor preparado para mim e para você. Ele sempre tem algo melhor e algo maior. Então joga fora. Porque se no momento de bonança, no momento de conforto, você não abre mão, Deus está permitindo a tempestade para a gente tirar, para a gente remover. O que você não entrega no mar, Deus pode te pedir na crise. E a gente não sabe o que o Senhor vai pedir na crise. Deus não envia tempestade para afundar você, mas para afundar aquilo que está impedindo o teu crescimento. Deixa Deus afundar. Deixa Deus tirar. Deixa Deus remover. Em nome de Jesus. A tua casa ela não vai se perder, eu creio. Eu não sei por onde alguns filhos aqui andam, mas se tem um Paulo de pé, se tem um sacerdote de pé dentro dessa casa, essa casa não se perde. Essa casa não vai naufragar. E o terceiro conselho é, quando a esperança acaba, não tem mais esperança de salvamento. Quando eu e você, como homens e mulheres, falhos e errantes, perde o controle aonde Deus se manifesta e entra. Perceba que quando eles já não viam mais esperança de vida, o que Paulo fez? Se colocou de pé. Se colocar de pé é uma atitude. Se colocar de pé é uma ação. E eu sei que nem todo mundo consegue ficar de pé numa tempestade. Mas nessa manhã você vai pedir sabedoria ao Senhor. Você vai pedir força ao Senhor e vai dizer, Senhor, está difícil, mas eu não abro mão de estar contigo. Me coloca de pé mais uma vez. Me instrua mais uma vez. Me conduza mais uma vez, porque minha casa não vai se perder. A minha casa e a minha embarcação, que é o meu lar, não vai entrar à deriva. Paulo se colocou de pé. A primeira oportunidade de fala que Paulo teve foi o quê? Ignorada. E por ser ignorada trouxe consequência. Paulo está tendo mais uma oportunidade. E Paulo não jogou fora. O que Paulo fez, meu irmão? Se colocou de pé. Falou, eu aconselhei. Eu disse que não era para ter partido. Mas agora eu aconselho. Tenham coragem. Irmãos, para se levantar no meio de uma tempestade, cheio de Deus e dizer tem coragem, tem que ser no Espírito mesmo. Porque a Bíblia vai dizer que o vento que soprava era um vento chamado Euroaquilão. O que o vento Euroaquilão quer dizer? Vento de dorlado.
A Bíblia vai dizer também no começo que o vento que soprava era contrário. Irmão, tem vento que não vem de Deus. O exemplo disso é Jesus quando se separou no monte para orar. Jesus vai dar ordem aos seus discípulos e vai dizer: atravesse para o outro lado do mar da Galileia. Os discípulos obedecendo a voz do Senhor. Eles pegam uma embarcação e estão indo em obediência. E Jesus está no monte orando. A Bíblia vai dizer que se levantou uma tempestade. A tempestade era contrária. Os discípulos estavam obedecendo, mas a tempestade que soprou naquele momento era contrária, impedindo o avanço, impedindo a chegada. Aí quem vem passeando no meio do mar? Jesus. Alguns pensam que é fantasma, aquela história toda que você conhece o texto. Jesus segura na mão de Pedro, depois Pedro está perecendo, toda aquela situação. Entenda uma coisa: por mais contrário que o vento seja, ele nunca é maior que o nosso Deus. Por mais contrária que a situação que você está passando hoje seja, ela não é maior do Deus que você serve. Por mais que o laudo médico tenha vindo, esse laudo, essa enfermidade não é maior do Deus que nós servimos. O Deus que cura, o Deus que sara. Essa situação financeira que você está passando apertada, ela não é maior que o Deus que você serve. Porque o Deus que eu e você servimos é o Deus que Ele é dono do ouro e dono da... Foi exatamente nesse cenário que Deus enviou uma palavra para Paulo. E qual foi a palavra? Tenham coragem. Porque o Deus a quem eu sirvo enviou um anjo. E nessa noite, o anjo disse: nenhuma vida vai se perder, somente a embarcação. A ordem era: a embarcação vai se perder. O barco vai ser destruído, mas nenhuma vida se perde. Na tua perspectiva, o que é mais importante? A tua casa ou a tua família? É os teus bens ou os teus filhos? É o que você está galgando de forma material ou é o teu casamento? Deus sempre deixou para mim e para você claro na Bíblia que o mais importante do que qualquer coisa são pessoas. E tem gente focando mais em coisas do que em pessoas. E nessa manhã Deus está dizendo: pode projetar, não tem problema em projetar. Pode sonhar, não tem problema em sonhar, mas entenda que mais importante do que teus sonhos é a tua casa, a tua família. São as pessoas que residem lá dentro. Muitas das vezes projetamos coisas e deixamos A e B fora. Deus está nos ensinando nessa manhã que mais importante do que qualquer bem material, mais importante do que a casa física que eu e você mora, é as vidas que residem lá dentro. A ausência de sinal não significava ausência de Deus, Douglas. Esse é o nosso problema. Quando a gente ora e não vê sinal de Deus, a gente acha que Ele não está. A Bíblia vai dizer que não tinha nem sol, nem estrela. Não havia sinal se estava indo para o norte e indo para o sul. Porque naquela época eles se guiavam pela estrela, pela lua. Então eles tinham noção do que era norte, sul, leste, oeste. Não tinha sinal, mas Deus ainda estava com eles. Ainda que você não veja sinal, querido, ainda que Deus esteja em silêncio, entenda uma coisa: Ele continua no controle da minha e da sua embarcação. O céu parecia fechado, mas Deus continuava governando tudo. Aleluia! O céu estava de bronze, mas Deus continuava governando tudo. A Bíblia vai dizer no livro de Isaías, capítulo de número 6, que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías teve uma visão. Qual era a visão? Eu vi o Senhor aonde? Assentado em um alto e sublime trono. Senhor não está com a mão na cabeça. O nosso Deus não está desesperado. Aonde Ele está? Sentado sobre um alto e sublime trono, governando o céu e terra. Nunca perdeu o controle. Quem perde o controle da situação sou eu e você, porque a gente acha que todas as vezes que eu e você orar, Deus é obrigado a responder.
E nem sempre Deus vai dar a resposta que eu e você quer ouvir no tempo que a gente quer ouvir. Eu não sei você, mas eu já experimentei inúmeras vezes pedir resposta ao Senhor. E Deus ficar em silêncio. E para um crente, na minha humilde opinião, quando se ora, o pior, Douglas, não é quando Deus fala sim, não. Porque sim ou não é resposta. É quando Deus fica... Porque tu não sabe o que fazer. Tu está orando pedindo a direção. Tu não sabe se avança. Tu não sabe se retrocede. Tu não sabe se faz. Tu não sabe se não faz. Aí a gente fica naquele desespero. Porque a gente está acostumado a ser movido por resposta. Então nem que fosse um não de Deus a gente queria. Mas o céu aqui estava de bronze. Mas Deus continuava governando. Enquanto os homens enxergavam a derrota, o nosso Deus já enxergava a chegada. Enquanto você não vê sinal, Deus já está vendo o final dessa situação. Deus já está vendo o final da minha e da sua história. Eu não sei o que Deus preparou para o meu amanhã, mas eu tenho convicção de que no meu amanhã Ele já está. E se Ele está, eu creio que uma coisa boa, perfeita e agradável já está acontecendo. Há momentos que eu e você não vê saída, não vemos resposta, não vemos movimento, mas Deus continua trabalhando nos bastidores. Deus continua operando, Deus continua governando, Deus continua direcionando. Aquela tempestade se levantou para trazer morte, aquela tempestade se levantou para trazer destruição. Mas Deus estava, meu irmão, usando a tempestade para promover testemunho. Quer parar de chorar, se emocionar com o testemunho do outro? Começa a entender a tua história e o que Deus está forjando dentro dela nessa tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a esperança humana chega ao fim, a fidelidade de Deus continua intacta. Não havia esperança, mas a fidelidade de Deus permaneceu de pé. Quando não havia mais o que fazer, porque o que precisava sair, saiu. O que precisava ser jogado fora, foi jogado, e a tempestade foi aumentando cada vez mais. E agora o que fazer? Aí entra alguém direcionado por Deus. Aí entra alguém direcionado pelo Senhor, posicionado, e começa a encorajar. E essa palavra eu libero principalmente para os sacerdotes, para os homens da casa. Quando tu perceber que a tua casa está saindo dos trilhos, a tua mulher está ficando desesperada, a autoridade do sacerdócio da sua casa é tua. Reúne a tua família e começa a orar. Jesus, tu tens a paz que excede todo entendimento. Senhor, começa a trazer paz à minha casa. O inferno está querendo trazer conflito, o inferno está querendo trazer confusão. Mas eu te convido, Senhor, estabeleça a tua paz nesse lugar. Me direciona como sacerdote, me direciona como cabeça. E as mulheres aqui, que o seu marido ainda não é crente, ele ainda é o sacerdote, mas ele ainda não é crente, se posiciona como alguém como Paulo, que viu a situação, mas não se conformou. Senhor, se depender de mim, nenhuma vida se perde. Senhor, se depender de mim, nenhuma vida desce à sepultura. Eu estou me posicionando, eu me coloco na brecha. Começa a liberar por da tua casa. Minha irmã, levanta a cabeça, tenha coragem. Meu irmão, fica de pé, vai dar certo. Seja encorajada, minha irmã. Começa a encorajar dentro da tua casa. Tá vendo o café de alguém que está esmorecendo, o filho está meio barro, meio tijolo, tá meio lá, meio cá. Bora, levanta a cabeça, o Senhor tem um negócio contigo. O Senhor tem uma promessa na tua vida, só que ela só vai se cumprir se tu estiver no querer e na vontade dEle. Levanta a cabeça, essa frieza vai passar, esse desânimo já caiu por terra. Se levanta do chão e ergue a tua cabeça. Aí tem um louvor antigo que já dizia: derrota não é coisa de cristão. A derrota não combina com quem é crente, irmãos, não combina. Só para quem é crente derrotado. As tempestades, ela passa. E se você não está passando por uma tempestade, se preocupa não, um dia ela vai chegar. Mas não vai ser para te parar, para te paralisar.
vai ser para te ensinar. Eu não passei nenhum processo da minha vida que não me trouxe nenhuma lição. Todos eles, todos os processos que eu passei, me instruíram acerca de algo. Alguns eu perdi algumas coisas, mas depois eu fui entendendo, porque tem coisa que vai que a gente não entende, irmãos. Tem áreas da nossa vida que o Senhor acessa que a gente não consegue compreender. Mas depois você vai entendendo, porque a Bíblia diz o quê? O que eu faço agora tu não, mas vai entender? Entro no último conselho. Não vou conseguir concluir em 2 minutos, não. Quando eu vier da próxima vez, caso eu venha, já joga na conta. Mas está aqui o último conselho para a tua vida nessa manhã. O navio pode até afundar, mas a promessa continua viva. O que Deus falou para Paulo? Paulo, tenha coragem. Nenhuma vida vai se perder, mas toda a embarcação vai se perder. O navio foi destruído. Nada daquela embarcação permaneceu. Mas nenhuma das 276 vidas se perderam. Irmãos, entendam uma coisa, em nome de Jesus. Bens podem ir. Coisas podem ir. Mas o mais precioso, Deus está dizendo nessa manhã, é a palavra que diz: nenhuma vida vai se perder. E sobre essa palavra eu me apego dizendo: não vai haver luto na minha casa. Não vai haver luto na sua casa. Por mais terrível que o vento seja, por mais tenebroso que o vento seja, desde o primeiro dia que Deus me deu essa palavra, irmãos, eu me apeguei a esse quarto conselho do Senhor, que nenhuma vida se perderia, Douglas. E desde que Deus me deu essa palavra em 1 mês, eu tenho vivido conflitos dentro da minha parentela. Primeiro delas, na semana que Deus me deu essa mensagem. O meu irmão mora na comunidade de Santa Marta. Tem amigos envolvidos, mas não é do tráfico. Começou a me mandar mensagem numa quarta-feira, né, Cássio? Foi numa quarta-feira, né? Numa quarta-feira, mana, começa a orar aí. Começa a orar aí, porque os caras me chamou aqui para um desenrolo, eu estou sendo acusado de uma coisa que eu não fiz. Irmãos, na hora, chamei meu filho, chamei meu esposo, entrei para o quarto, comecei a orar. Porque há 26 anos atrás eu tive um irmão assassinado, com 24 anos de idade. Ele desceu à sepultura, Deus que permitiu, porque Deus falou que ia levar. Mas o meu irmão desceu à sepultura por uma injustiça, porque acusaram ele de algo que ele não fez. E a minha oração, pastor Fábio, foi: Senhor, eu sei que o Senhor tem uma promessa na minha casa. A minha mãe, a tua serva, o Senhor liberou uma palavra para ela. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas a minha casa ninguém mais desce à sepultura por injustiça. Senhor, vai lá agora. Senhor, começa a confundir a fala do inimigo agora. O meu irmão ainda não te serve, ele ainda não serve ao Senhor. E se ele descer à sepultura, ele não vai ter salvação. Entra lá agora. E comecei a orar, irmãos. Fiz a oração, Deus trouxe a paz, que excede todo entendimento, para o meu coração. Mandei uma mensagem para minha mãe, eu falei: quando ele chegar, pede para ele me ligar. Estou desligando a internet que o meu celular está descarregando. Pergunta o meu esposo. Sentei no sofá, estava com crise de coluna, com a oração pelo meu irmão, a crise foi embora. Fiquei esperando, minutos depois minha mãe ligou para o telefone do meu filho. Paloma, seu irmão está aqui, quer falar contigo. Mana, não sei o que aconteceu não, mana. Mas aí Deus desfez o negócio lá, a pessoa que inventou, depois foi provado que foi tudo mentira. Eu falei: Falei: obrigada, Jesus, agora eu vou entrar. Eu peço ao Senhor para me dar oportunidade para pregar para os da minha casa. E Deus dá a oportunidade. Quando Deus deu, eu entrei, pastor Fábio. Tá entendendo? Tu tá com 42 anos, meu irmão. Tu vai fazer 43 anos na cara. Tu não tem nada que o mundo te deu. Dá uma oportunidade para Jesus. Tu só quer o livramento que Deus te dá. Tu só quer as coisas que Deus te dá, mas tu não quer Ele. Ele está te chamando. E mais uma... Aí eu entrei, irmão. Comecei a pregar. Está 1 ano já fazendo campanha de oração. Está mais crente do que muitos crentes. Está todo dia botando oração no status. Ainda não está com o Senhor, não. Mas tomou um susto, irmão. Que agora o status dele é só versículo bíblico. É só oração da meia-noite. É o Senhor chamando.
Aí a segunda dela aconteceu agora, terça-feira. Eu estou falando de luto. Eu estou falando de uma palavra que eu tomei posse. Que Deus dentro dessa palavra disse, nenhuma vida vai se perder. Eu falei, então ninguém desce a sepultura na minha casa, Senhor. Teve uma operação no Santa Marta. Passou em tudo que era jornal. Os irmãos viram? A operação, não viram? Aquele menino lourinho, com o cabelo lourinho, com a blusa azul marinho, com um negócio laranja aqui. Quem viu? Viram? Meu sobrinho. Meu sobrinho de sangue. Meu sobrinho mais velho. Saiu do cárcere tem 2 anos atrás. Chegou o mandato na operação lá, mais de 70 mandatos. O dele estava lá. E aí tu fala isso com calma? Enquanto a vida é esperança. Está lá dentro, Deus está guardando. Está lá dentro, Deus está escondendo. Enquanto está aqui fora, não quer dar oportunidade para o Senhor esconde. Eu liguei para minha mãe na hora. Meu esposo que me ligou nesse dia, eu nem acordei. O meu esposo me ligou, falou, Paloma, tá tendo uma operação na tua mãe, teu sobrinho foi preso, liga para ela. Liguei para minha mãe. A minha mãe, aconteceu assim, foi tudo aqui em casa. Falei, vou liberar uma palavra para a senhora. Deus está guardando. Deus está escondendo, fique em paz. Tá lá, guardado. Processo sofrendo em segredo de justiça. Eu estou com o meu joelho no chão. Sabe por quê? Porque eu tomei posse da palavra que nenhuma vida se perderia. Está preso, mas está vivo. Lá dentro, se não quis ouvir aqui fora, lá dentro escuta. E eu libero mais uma vez para você. Nenhuma vida na sua casa vai se perder. Não vai ter luto na sua casa. Deus em momento nenhum prometeu salvar o navio. Deus prometeu salvar a vida das pessoas que estavam dentro. Tem muita gente confundindo a promessa que Deus liberou com a estrutura. E Deus está dizendo, não é sobre a estrutura, é sobre a promessa. E nessa manhã eu libero para a tua vida e encerro. O Deus que prometeu é o Deus que é fiel para cumprir. Se coloca de pé, o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus usou os pedaços do navio. Eu falei no meio da mensagem, eu afirmo aqui no final. O que veio para destruir foi o instrumento que Deus usou para trazer salvação. Porque os pedaços do navio serviu para levar aqueles que não sabiam nadar até a praia. E o que Deus disse era que nenhuma vida se perdesse, nenhuma vida se perdeu. E eu reafirmo, toma esses 4 conselhos para a tua vida. Porque ninguém da tua casa vai se perder. Coisas vão precisar sair. Outras o Senhor vai te direcionar para tirar. Mas nenhuma vida se perde. O teu casamento é do Senhor. O teu filho é do Senhor. A tua casa é do Senhor. E eu libero nessa manhã. O navio afundou, mas o propósito continuou navegando. Aquilo que parecia o fim de uma estação pode ser apenas o começo de uma nova fase de Deus sobre a tua vida. Não tenha medo, meu irmão. O navio pode quebrar, mas a promessa de Deus na tua vida não afunda. Porque quem está nas mãos de Deus pode até atravessar as tempestades, mas jamais ficará à deriva. Quem está nas mãos de Deus pode até atravessar as tempestades, mas jamais ficará à deriva. A tua casa não vai ficar à deriva. O teu casamento não vai ficar à deriva. A tua casa é do Senhor. A tua família é do Senhor. E a tempestade pode até estar presente, mas o Deus que acalma ventos e tempestades está aqui nessa manhã. Antes do louvor, eu posso fazer uma oração, pastor Fábio? Eu queria de uma forma profética. Eu acredito em palavra profética. Maravilha. Se você está enfrentando uma tempestade que você não está conseguindo lidar com ela, corre para cá para o altar. É como se você estivesse correndo para o Senhor em nome de Jesus. Eu sei que tem, irmão, porque a coisa mais comum que o crente passa é tempestade. A coisa mais incomum que a gente passa é estar bem. Mas o mais natural do crente é viver em tempestade. Eu quero orar por você.
Você que está vivendo uma tempestade que você não está sabendo lidar. Você não está sabendo como resolver. Não está sabendo o passo que vai dar. Essa palavra veio ao teu coração, ao teu encontro. E eu creio que o Deus que acalma ventos em tempestades está aqui nessa manhã, acalmando ventos e tempestades. Eu gostaria também de fazer um segundo pedido, perguntar se há alguém no nosso meio que, mediante a atmosfera desse culto que não foi normal, quer fazer uma aliança com o Senhor, quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, não quer mais viver essa vida que você vive. A oportunidade está aberta. Há uma canção para terminar antes de eu orar. Eu não vou cantar porque eu não sou maluca para estragar, né? Mas uma canção que J.A. dizia que canta Descansarei. Pode cantar só o refrão para esse povo entender? Se o trovão e o mar se erguendo vem. Ele dizia: sob a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Eu descansarei porque tu és Deus. Pode cantar, me ajuda. E se você canta, se você sabe a letra, libera essa canção para a tua alma. Se o trovão e o mar sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Senhor, nós estamos diante da tua presença nessa manhã. E a tua presença, Senhor, ela é real neste lugar. A tua presença é tão real que ela é palpável. Eu posso sentir a tua presença pairando neste lugar. A carta de amor foi lida, Senhor, nessa manhã. Pai querido, e essas vidas que aqui na frente estão, ouviram, Senhor, os conselhos que aqui foram liberados e estão aqui na frente como um ato profético, Senhor, buscando em Ti um refúgio, buscando em Ti um renovo, Senhor, buscando em Ti uma direção, ó Pai, buscando em Ti um auxílio. Acalma as tempestades aqui nessa manhã, Senhor. Tempestades de cunho espiritual, tempestades de cunho financeiro, tempestade nos lares, Senhor, nos casamentos, Senhor, tempestades, Senhor, no emprego, tempestade nos relacionamentos, Senhor. Acalma a tempestade, Senhor, nessa manhã. Dá instrução para essa mulher, ó Pai. Dá instrução para esse homem, Senhor. Enxuga essas lágrimas. Enxuga essas lágrimas que rolam sobre esses rostos, Senhor. Pai querido, essa aflição na alma que está tamanha, Senhor. E essas vidas, Senhor, até deita para dormir, mas não consegue.